Hoje vamos falar sobre câncer de pulmão, o mais comum de todos os tumores malignos. Você sabia que 90% dos casos, ouça isso, 90% dos casos diagnosticados está associado ao consumo de derivados de tabaco? E é o tipo de câncer que mais faz vítimas? Pois é. E para responder às nossas dúvidas, eu recebo o oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês, Arthur Katz. Boa noite, obrigado por ter vindo. Muito boa noite, prazer é todo meu. Meu, não me tira esse prazer. Muito obrigado mais uma vez. Esse é um assunto muito palpitante, inclusive porque eu sou uma pessoa que bato muito pesado aqui com a história do tabagismo, né? Eu tive antecedentes na minha família de gente, não que tenha morrido de câncer de pulmão, mas se arrebentaram todos por tabagismo, né? E, em primeiríssimo lugar, eu gostaria de saber, nós todos aqui, absolutamente leigos, o que é o câncer de pulmão? Veja, na verdade, câncer de pulmão representa um tipo de tumor, como você mesmo chamou a atenção, em 90% dos casos causado pelo cigarro, que tem origem no pulmão, cresce a partir dessa origem e pode posteriormente se multiplicar, alcançando inclusive outros órgãos, ossos, fígado, cérebro. Então é uma doença bastante séria e merece ser levada muito a sério. Nós estamos vendo aí, inclusive, vários tumores, passaram uns coloridos, uma coisa complicada. Bom, Arthur, você é coordenador da pesquisa Câncer de Pulmão, a visão dos pacientes. Os resultados são espantosos, eu estou aqui com uns dados interessantíssimos. Mais da metade dos entrevistados, aqui, seguramente 51%, não sabiam nada sobre a doença. Na sua opinião, a que se deve essa falta absoluta de informação? Esse é um dado bastante curioso, você fez bem de salientar essa questão, porque eu acho que é do conhecimento de todos que existe uma clara relação entre tabaco e câncer de pulmão. Por outro lado, o câncer de pulmão não tem o mesmo tipo de divulgação que tem, por exemplo, o câncer de mama, as mesmas campanhas de detecção precoce, as mesmas campanhas com artistas famosos participando. Então, o câncer de pulmão, nesse sentido, é uma espécie de patinho feio, talvez porque as pessoas compreendam, mesmo que de maneira subliminar ou de maneira indireta, que pode haver uma ligação entre um hábito e o desenvolvimento da doença. E é por isso que a doença fica assim num segundo plano e é uma espécie de negação que toma conta muitas vezes dos pacientes. Os pacientes se disseram surpresos de eventualmente terem desenvolvido câncer de pulmão, embora muitos deles fumassem há mais de 40 anos 2 ou 3 maços de cigarro por dia. Meu Deus. Então, é muito curioso para a gente imaginar que a pessoa adote um comportamento de risco como esse e eventualmente se surpreenda com o aparecimento da doença. Esse é o principal fator de risco? Sem dúvida nenhuma. O tabagismo? Sem dúvida nenhuma. Bom, esse tipo de câncer, segundo outra informação que eu tenho aqui, é o tipo mais letal no mundo, tendo 1.200.000 vítimas anualmente. Isso é um absurdo. Como é que ele se desenvolve no corpo humano? Veja, o que ocorre é que durante muito tempo a doença pode ser silenciosa. Então, desde o momento em que a primeira célula se torna maligna até o momento em que ela se faz notar, muitas vezes há um intervalo de vários meses. Ao longo desses vários meses, aqui eu acho que você tem representada uma célula de câncer de pulmão, você tem aí os 2 pulmões, o coração no meio, e o que ocorre muitas vezes é que lá no centro do pulmão se forma um nódulo que vai crescendo lentamente sem dar nenhum sintoma. No momento em que o sintoma surge, muitas vezes a doença já está disseminada e, aliás, muitas vezes o primeiro sintoma provém já da disseminação da doença. Muitas vezes o primeiro sintoma vem de uma metástase óssea, vem de uma metástase cerebral. Então o paciente às vezes é surpreendido pelo diagnóstico da doença no momento em que ela inclusive já não é mais curável. Mas se é assintomática, como é que a gente faz para detectar isso? Esse é o grande problema, porque não há um método absolutamente, ou uma metodologia comprovada de detecção precoce. Não é como no caso do câncer de mama, que você pode recomendar mamografias anuais a partir dos 40 ou 50 anos. No caso do câncer de pulmão, embora haja alguns estudos que mostrem a possibilidade de detecção precoce em alguns subgrupos específicos de pacientes, não há uma política pública que se possa adotar, não só no Brasil, como em nenhum lugar do mundo,
com respeito a isso. Existe uma dificuldade que está ligada ao fato de que você pode fazer tomografias regulares, eventualmente num exame deste ano, por exemplo, se vê um nódulo muito pequenininho de 2, 3 ou 4 milímetros, mas no ano que vem, eventualmente aquele nódulo já pode ter 5 ou 6 centímetros, a doença pode deixar de ser curável. Por outro lado, nem todo micronódulo, aliás, a grande maioria dos micronódulos que são vistos em tomografia não são doença. E a gente não pode recomendar a cirurgia para todas as pessoas, porque senão uma série de cirurgias fúteis acabam sendo feitas, essas cirurgias têm riscos também. Então, de fato, existe uma grande dificuldade no diagnóstico precoce desse tipo de tumor. Então, vamos imaginar, a gente viu ali uma cena de histologia, tal, com algumas células cancerosas e tal. Agora, no momento em que o paciente é diagnosticado, precocemente é difícil, né? Mas quais são as principais mudanças que ele precisa ter? Quer dizer, a atitude comportamental dele vai ter que mudar, o estilo de vida dele vai ter que mudar. A primeira coisa a fazer é jogar o cigarro fora. Sem dúvida nenhuma. Olha, essa é uma questão muito importante. As pessoas não podem imaginar que podem continuar fumando porque o pior já aconteceu. Na verdade, há estudos que mostram que o paciente que deixa de fumar, mesmo depois de ter desenvolvido câncer de pulmão, acaba tendo um melhor prognóstico. Portanto, nunca é tarde para deixar de fumar. Evidentemente, outros hábitos mais saudáveis devem ser também adotados. Caminhadas, exercícios, enfim, toda uma série de modificações, inclusive nutricionais, devem seguir esse diagnóstico. É interessante, hoje a nossa pauta aqui é sobre câncer de pulmão. Mas nós sabemos, quer dizer, temos uma informação leiga e a sua deve ser profunda em relação a isso, a oncologia, que não só os pulmões sofrem com essa história do tabagismo, né? Sem dúvida nenhuma, você chamou a atenção para uma questão muito importante. Obviamente há outros tumores além do pulmão que são determinados pelo cigarro, boca, laringe, bexiga, pâncreas, assim por diante. E mais do que isso, as doenças cardiocirculatórias. Então, o cigarro, seja diretamente através do câncer do pulmão, seja através de enfisema, seja através de infarto, derrame, leva uma infinidade de pessoas a perderem a saúde e eventualmente até perderem a vida. Eu conheço muita gente, doutor, que deixou de fumar. Acordou para essa realidade. Quantos amigos nossos fumantes deixaram de fumar? Agora, o pulmão já deve estar todo estragado, todo lesado, já está fumando há muito tempo. Existe uma regeneração? Quanto tempo, e se existe, quanto tempo demora para que esse órgão, quer dizer, o pulmão, volte às condições normais? Olha, do ponto de vista de, por exemplo, enfisema, não há um retorno, não há uma cicatrização, uma resolução do processo, muito embora muitas vezes ele possa ser interrompido na sua evolução. Do ponto de vista de risco de desenvolvimento de câncer de pulmão, o fumante leva aproximadamente 15 anos para alcançar o nível mínimo equivalente ao nível de um não fumante. Até porque não fumantes, embora menos frequentemente, também podem desenvolver câncer de pulmão. Então, em resposta à sua pergunta, 15 anos para voltar ao nível mínimo, o nível de um não fumante. Quer dizer, parou de fumar, 15 anos para voltar ao nível mínimo. De risco. De risco. O risco sempre existe, nós sabemos, mas pois é, como 90% é... Pois é. É como se cada um de nós tivesse uma bolinha com seu nome escrito. E essa bolinha entra num globo para ser sorteado. Todos nós nascemos com uma bolinha com o nome. O fumante, além daquela bolinha, adquiriu outras 40 por fumar. Então, obviamente, no momento desse sorteio, digamos assim, é uma maneira jocosa de se descrever, no momento do sorteio, a chance do fumante ser sorteado é muito maior do que de um não fumante. Então, depois de 15 anos, ele perde aquelas 40 bolinhas adicionais e fica com aquela bolinha que todos nós temos. Eu achei essa analogia maravilhosa, que é fácil de ser entendida. O cara vai ser premiado mesmo, não tenha dúvida. O risco é muito maior. Claro. E o tratamento? A prevenção, que vocês médicos hoje gostam muito da chamada medicina preventiva, né? A prevenção é muito simples. Não fumar, não começar. Quem começou deve parar. E a questão do cigarro é muito importante no seguinte sentido. Há vários estudos que mostram que quem nunca começou a fumar de forma pesada até os 18 anos, dificilmente irá fumar de maneira regular e sistemática. Portanto, esse é um assunto que deve ser discutido em escolas, em consultórios de pediatria e não em consultórios
de médicos adultos. Não que ele não deva ser abordado nessa condição, mas é muito mais difícil e menos vantajoso do ponto de vista de saúde pública você convencer um homem de 50 anos a parar de fumar do que você convencer uma criança a não começar a fumar. Então esse é um assunto que deve ser discutido em casa, nas escolas primárias, nas escolas secundárias, nos consultórios de pediatria e assim por diante. É interessante isso, eu estava comentando, eu falei dessa história dos cânceres que podem advir da história do tabagismo, em função de eu conhecer gente que teve diagnóstico por tabagismo de câncer de bexiga. Eu desconhecia isso completamente. Eu digo, como? Sim, é um contraparente meu, inclusive. Ele contraiu a doença porque fuma como um louco. Então, não é só pulmão. O cigarro é um... O pulmão é simplesmente aquele que tem a maior associação, e inclusive uma associação de ideias. Todo mundo pensa em câncer de pulmão, tabagismo, mas você tem toda a razão. O risco não está limitado ao tumor de pulmão. Há uma série de outros problemas que podem advir do tabagismo. Agora tem uma bobagem aí que eu fiquei lendo no jornal, que tem gente querendo liberar políticos, querendo liberar a volta dos fumódromos, fumar em restaurante. Se a gente está com a cabeça onde? Porque eu fico também imaginando o seguinte, eu não sei se... Eu estudei biologia, mas não conheço fisiologia humana, eu sou botânico. O que eu imagino é o seguinte, essa história do fumante passivo, isso de fato é real, não? Isso de fato está comprovado, isso. Sem dúvida nenhuma. E se estima que dos não fumantes que desenvolvam câncer de pulmão, 1 em cada 4 desenvolva por causa de fumo passivo. Tanto de um cônjuge, como de um colega de trabalho, como, por exemplo, se você trabalha num restaurante, como você mencionou, ou se você é um barman, trabalha numa boate, num clube noturno, e convive com aquele ambiente de cigarro todos os dias devido à sua profissão, você está exposto a um nível de substâncias cancerígenas quase tão elevadas quanto aquele do fumante. Então você tem toda a razão, a questão da liberação do cigarro acaba afetando a saúde de quem não fuma. Quer dizer, isso, em síntese, até pelo Código Penal brasileiro, é crime. Você colocar em risco a vida de outrem. De uma certa forma, sem dúvida nenhuma. Você não pode ficar embriagado e dirigir um automóvel. Você vai botar em risco a sua vida, mas a dos outros também. Então, que a pessoa queira se suicidar, pelo menos tudo bem, crime mas... culposo. Não doloso, mas né? Pelo menos culposo. Mas quer se matar, quer se suicidar, fuma à vontade. Agora, não faça isso com o outro, né? Eu sou muito assustado com essas histórias. Bom, eu acho que nós, de certa forma, só ficou faltando aqui o tratamento, como é feito o tratamento, que nós não respondemos. Numa fase inicial, o tratamento é em grande parte cirúrgico. Após a cirurgia, algumas vezes os pacientes, em determinadas circunstâncias, recebem quimioterapia preventiva. Quando a doença é mais avançada, muitas vezes a radioterapia faz parte do tratamento. E hoje em dia, uma série de novos medicamentos que vêm sendo desenvolvidos especificamente para alguns subgrupos específicos de câncer de pulmão, nos quais existem algumas alterações biológicas que os tornam únicos. Então hoje, ao invés de dizer, olha, fulano tem câncer de pulmão, nós precisamos definir biologicamente, do ponto de vista molecular, qual é o subtipo de tumor do qual estamos falando. Isso porque para alguns desses subtipos há hoje medicações específicas, há estratégias específicas de tratamento. Então, hoje a gente sai de uma situação na qual se usa um tratamento do tipo tamanho único, que é igual para todo mundo, para uma situação mais personalizada. E evidentemente, com o passar dos anos, essa personalização do tratamento deve aumentar cada vez mais. Olha, eu estou muito satisfeito com essa nossa conversa, acho que foi bastante esclarecedora. Acredito que você também deva ter entendido isso. E eu quero agradecer muito a presença deste brilhante oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês, que é o Dr. Arthur Katz. Muito obrigado mais uma vez, tão elegante, tão fácil de entender tudo, né? Olha, na nossa próxima série de saúde, nós vamos falar sobre célula-tronco. Isso é muito interessante, né? Obrigado mais uma vez. Obrigado. Volte sempre. É um prazer. Imagina, obrigado. Estou à disposição. Eu é que estou à sua disposição. Obrigado, querido. Obrigado.